Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo de neurociência. Vamos falar sobre a inteligência comportamental. Simbora! Nós vamos falar hoje sobre os diversos tipos de músculos que nós temos no nosso cérebro e que cada músculo que nós temos tem uma função diferente. Eles têm sistemas representacionais. E o que são esses sistemas representacionais? Eles são diferentes formas pelas quais nós processamos e armazenamos e codificamos informações em nossas mentes. Mas primeiramente nós precisamos entender os fundamentos dos sistemas representacionais. Esses sistemas, eles são formas pelas quais nós processamos, armazenamos e codificamos as informações na nossa mente. Eles são diretamente relacionados aos nossos sentidos e determinam como nós percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Assim como nós exercitamos determinados músculos na academia, nós podemos exercitar os nossos músculos cerebrais, tá? Nós podemos desenvolver preferências por certos canais sensoriais. Algumas pessoas priorizam o que veem, outras priorizam o que ouvem, outras o que sentem, tá? Essa preferência sensorial, ela afeta profundamente o nosso estilo de comunicação, de aprendizagem e até mesmo das nossas escolhas profissionais. O sexto sentido é só mais um sentido, porque estudos revelam que nós temos mais de 18 sentidos. Essa biologia sensorial ela é complexa e vai muito além dos 5 sentidos tradicionalmente conhecidos, que é o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. Os cientistas estimam que nós possuímos mais de 18, incluindo propriocepção, que é a consciência da posição do corpo, o equilíbrio, a temperatura, a dor e muitos outros. Compreender e respeitar essa diversidade sensorial é fundamental para o desenvolvimento da inteligência comportamental. Mas é importante nós destacarmos que, embora nós tenhamos sistemas predominantes, o ideal é desenvolver e equilibrar todos os nossos músculos sensoriais, evitando sobrecarregar apenas um deles. Este equilíbrio, ele promove uma percepção mais completa do mundo e maior adaptabilidade em diferentes contextos. Agora nós vamos entender como que é uma pessoa sinestésica. Aquela pessoa que precisa sentir. O sistema sinestésico ele é caracterizado pela primazia das sensações físicas, emocionais, no pensamento e informações. Pessoas com predominância sinestésica identificam as coisas principalmente por meio de contato corporal, da experiência direta, da valorização profunda das emoções, tá? As pessoas que têm o sistema sinestésico aguçado, elas possuem as principais características a seguir, essa que nós vamos ver agora. Valorizam o contato físico e as expressões de afeto. Elas aprendem melhor através da prática da experimentação. Falam e se movem em ritmo lento e cadenciado. São altamente intuitivas e conectadas com ambientes. Preferem aulas dinâmicas e interativas. Não gostam desse sistema EAD, porque não conseguem aprender através do sistema EAD. Valoriza um bom show, um show que você possa sentir as emoções, show de música, peça teatral, show de stand-up, professores que dão show dando aula, esses professores de cursinho que animam a sala de aula. Então, essas pessoas precisam sentir. Os sinestésicos gostam muito de abraçar, de ter o contato físico. Porque o abraçar, ele libera a ocitocina, que traz um sentimento para nós de conforto. É um hormônio que traz alegria para nós, equilíbrio. Ou seja, a ocitocina, ela é interessante que todos sintam, mas o sinestésico, ele sente muita falta desse contato. Ele gosta do contato físico. Sabe aquela pessoa, não sei se você tem na sua família, eu tenho. Pessoa que qualquer coisa vem te abraçar,
vai conversar com você, quer pegar em você. Ela é sinestésica, ela precisa sentir. E você precisa respeitar isso, porque cada pessoa é de um jeito. A pessoa sinestésica, ela é assim. Ela tem esse sentido mais aguçado. E geralmente elas são muito carinhosas. Graças à neuroplasticidade cerebral, que nós já estudamos aqui nesse canal, mesmo as pessoas com outros sistemas predominantes podem desenvolver esta habilidade sinestésica de apreciação sensorial. Tudo é questão de treino, que é o que nós falamos agora há pouco. Se a gente treinar, a gente tem mais de 18 sentidos para treinar. Vamos agora para o sistema auditivo, o mundo através dos sons. O sistema auditivo, ele caracteriza-se pela primazia da audição como um canal principal para obtenção e processamento de informações. Pessoas com predominância auditiva aprendem de ouvido. Pessoas que aprendem música de ouvido. Já conheceu? Pessoas que tiram músicas de ouvido? Aprende a tocar violão sozinho, ou assim na internet, rapidinho, aprende a cantar. Geralmente, as pessoas que têm este sentido mais aguçado têm uma voz bem modulada, bem cuidada, uma voz mais altiva, falando com clareza, com precisão. O seu vocabulário tende a ser mais amplo e expressivo, refletindo a sua capacidade de absorver e reproduzir as informações verbais com facilidade. É comum que essas pessoas sejam boas contadoras de histórias e que tenham facilidade para repetir as instruções orais. Eu não sei se você algum dia na sua vida já estudou para concurso ou já fez uma faculdade que precisou fazer uma apresentação oral. Muitas das vezes, quando você tem uma aula com um professor e depois você vem aqui no YouTube ou no Facebook ou qualquer outro canal e grava isso, né? Passa para as pessoas, isso faz com que você aprenda mais. Faz com que você, ensinando para outras pessoas, você transmita aquilo que você aprendeu, reforçando para si mesmo o conteúdo. E para as pessoas que são auditivas, se ouvir falando sobre a aula do qual ela aprendeu, também ajuda no aprendizado. Uma característica que foi observada pelas pessoas que são mais auditivas é que ela tem a tendência, não é regra, mas a tendência de mover o olho para os lados durante o pensamento. Sobe assim para pensar, depois olha para lá, porque ela busca essas informações no pensamento, indicando o acesso a áreas auditivas do cérebro, tá? O olho faz eu acessar. É estranho, né? Mas é assim que funciona o nosso cérebro. Muitas vezes, movem os lábios levemente enquanto pensam, como se estivesse conversando consigo mesmas em silêncio. Para as pessoas auditivas, o ambiente sonoro é particularmente importante. Elas tanto precisam do silêncio para processar os seus pensamentos, quanto se distraem facilmente com ruídos inesperados. Esta sensibilidade sonora faz com que a qualidade do ambiente acústico seja fundamental para sua concentração e bem-estar. No contexto educacional, as pessoas que são auditivas podem ouvir no seu foninho de ouvido podcast, videoaulas, porque elas conseguem assimilar através do som e não precisam estar vendo o professor dar aula e nem os slides para que isso fique internalizado. Porém, é interessante quando a pessoa é auditiva, ela treinar os outros sensores dela também, que foi o que a gente viu no comecinho aqui. Mesmo que ela seja auditiva, ela poderá treinar a sua parte visual quando ela assiste uma aula com slides, quando ela assiste uma aula com desenhos, que são sensores visuais e que podem também agregar no seu aprendizado. Já na parte profissional, as pessoas auditivas tendem a se destacar em áreas que exigem comunicação verbal eficiente, como advocacia, ensino, vendas, atendimento ao cliente, música, radiodifusão. A sua capacidade de assimilar instruções orais e transmitir informações com clareza torna-as mais excelentes mediadoras e negociadoras.
Sistema visual, o poder das imagens. O sistema visual é caracterizado para a predominância da visão como principal canal de captação e processamento de informações. Pessoas visuais pensam literalmente em imagens e têm capacidade extraordinária de criar representações mentais no mundo ao seu redor. Maravilhoso, pessoal. Tem muita gente que, para estudar, faz desenhos, esquemas, mapas mentais, porque isso é de suma importância para quem é visual. Mas não só na questão de estudar. Eu tive uma vizinha que foi amiga da nossa família por muitos anos, que ela era extremamente visual. Todos os pratos que ela fazia quando nós íamos jantar ou almoçar na casa dela eram todos muito bem arrumados. Os alfaces, um ao lado do outro, com as rodelas de tomate, uma ao lado do outro e a cebola no meio e depois salpicadinho. Era lindo o prato, dava até dó de mexer naquele prato maravilhoso para você comer. Era uma pessoa extremamente visual. A mesa tinha que estar sempre muito bem posta, tudo lindo, maravilhoso. Totalmente diferente do que é no meu cotidiano, que eu já faço logo uma baciada de salada, mexo tudo com o garfo e não tô nem aí, porque eu não sou visual. Mas nós temos que respeitar quem é visual, porque ela é assim. Não é só na hora de estudar. Mas no dia a dia, ela precisa ver tudo arrumadinho. Ela liga muito para beleza. Pessoa tem que ser bonita. E geralmente, inclusive saiu na pesquisa, que geralmente quem é visual é uma pessoa magra. Porque ela dá muita importância para o visual, inclusive o dela. Pessoas visuais captam detalhes que os outros não notam, possuem observações aguçadas, valorizam a estética e a organização visual do ambiente. Aprendem melhor com gráficos, diagramas, textos escritos, preferem ler sozinhos ao ouvir explicações. Transformam informações em imagens mentais, possuem excelente memória fotográfica e capacidade de visualização, falam rapidamente em tons mais altos, usam expressões "veja bem" ou "está claro" e preferem demonstrações visuais. As pessoas visuais também frequentemente se sentam inclinadas para frente, como se fossem ver melhor o que está sendo apresentado. Durante o processo de pensamento, tendem a olhar para cima, acessando as áreas visuais do cérebro. Essa característica é tão marcante que pode ser usada como indicador do sistema representacional predominante em uma pessoa. Profissionalmente, os indivíduos visuais tendem a se destacar em áreas que exigem habilidades visuais apuradas, como a arquitetura, designs gráficos, fotografia, artes plásticas, engenharia, planejamento espacial. Essa vizinha que eu comentei com vocês da minha mãe, ela tinha uma floricultura, ela fazia arranjos para a noiva, coisa mais linda. Ela era realmente, gente, ela era visual. Quando eu aprendi isso, eu visualizei essa vizinha que nós tínhamos há muitos anos atrás. Aí aqui está as características físicas. Frequentemente são magras. Movimentos mais rápidos, respiração mais alta e torácica, tendem a olhar para cima. Comportamentos metódicos, distraem-se menos com barulhos, valorizam a aparência, geralmente são bem vestidos. Preferências: ambientes limpos, bem arrumados, gostam de apresentações com recursos visuais, instruções escritas ao invés de verbais, comunicação direta e objetiva. Para se comunicar efetivamente com uma pessoa visual, utilize recursos visuais, como imagens, diagramas, textos escritos. Esteja sempre muito bonito, muito bem arrumado. Não vai querer fechar negócio com alguém que é visual e você com o cabelo sujo, sem fazer maquiagem, com uma roupa feia, todo desleixado, que a pessoa visual não vai te dar a credibilidade. Como você não sabe, por isso que é interessante a gente estar sempre preparado, porque como a gente não sabe como que a pessoa é, se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica, se ela é virtual, não digital, sabendo disso, não sabendo disso,
nós temos que nos preparar para tudo. Então, temos que posicionar nossa voz, temos que estar bem alinhados, temos que levar apresentações palpáveis. Entende? Como a gente vai fazer negócio, ou quando a gente vai procurar um trabalho, ou quando a gente vai vender algo, o interessante é que nós tenhamos todos esses elementos para a captação de todos os tipos desses sistemas. Porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar adiante. E volta para cá, vamos lá. Sistema digital. O sistema digital é a integração dos sentidos. O sistema digital representa uma categoria especial dentro dos sistemas representacionais, caracterizando-se por uma abordagem mais analítica e integrativa. Diferentemente dos sistemas puramente sensoriais, o visual, auditivo e sinestésico, o sistema digital ele funciona como um processador que combina elementos dos outros sistemas com ênfase na lógica e no significado. Pessoal, esse é o meu marido, tá? Nossa, isso eu vi muito o meu marido. Por quê? Pessoas com predominâncias digitais são naturalmente questionadoras e analíticas. Elas processam o mundo através de uma constante avaliação lógica das informações recebidas, buscando compreender o sentido e a estrutura por detrás dos dados sensoriais. São conhecidas por fazer muitas perguntas e necessitarem de informações detalhadas antes de tirar uma conclusão. Exatamente. O meu marido lhe pergunta tudo. Às vezes eu vou fazer qualquer coisa, ele fala, tá, mas por que isso? Da onde você tirou isso? Mas como que é a história disso? O que aconteceu com isso com outras pessoas? Vamos fazer um balancete. É assim. Então, pessoas que são muito analíticas, que querem ver para crer, aquelas pessoas que precisam questionar tudo, são pessoas consideradas sistemas digitais, tá? Ela não é aquela pessoa, ela não precisa, você não precisa só estar bonito, você não precisa só falar bem, ela vai duvidar de tudo. Ela vai duvidar de tudo, ela vai questionar tudo, ela vai perguntar tudo, ela vai pesquisar, ela vai no chat GPT, vai perguntar para o chat GPT, tudo aquilo que você falou, será que é verdade? Ela duvida de tudo. Quando você se identifica, no que isso pode te ajudar? Você pode adaptar a sua comunicação aos diferentes sistemas. Então, compreender os diferentes sistemas representacionais vai além do autoconhecimento. É uma ferramenta poderosa para melhorar significativamente a sua comunicação com os outros. Quando adaptamos a nossa linguagem, a nossa abordagem, o sistema preferencial do nosso interlocutor, nós aumentamos drasticamente as chances de sermos compreendidos e estabelecermos uma conexão genuína. Que é exatamente o que eu falei para vocês sobre, por exemplo, buscar um emprego, fazer uma palestra, conversar com o seu chefe, vender algo. Tudo isso você precisa usar todos os elementos para que você consiga atingir o seu interlocutor. E se seu interlocutor for daqueles que faz muitas perguntas, já vá munido de muitas respostas. Por exemplo, scripts de quebras de objeções quando você vai fazer uma venda. Porque aquela pessoa que é digital, que eu falei para vocês, que é a história lá do meu marido, ela vai fazer milhares de perguntas para você. E aí você precisa ter já os seus scripts para você conseguir responder aquilo, não ficar nervoso, se preparar para lidar com essas pessoas que têm esse sistema de tudo questionar. A chave para uma comunicação efetiva está na flexibilidade. Quando você capta o que a pessoa realmente é, se ela é sinestésica, se ela é auditiva, se ela é visual, se ela é digital. Quando você capta, você tem que se adaptar. Lembra que nós temos os nossos neurônios, a plasticidade. A plasticidade faz com que a gente consiga movimentar isso para nos prepararmos, para na hora que a gente captou, adaptou. Captou, adaptou, tá? Se agora você tem esses conhecimentos, você deve, de agora em diante, respeitar as diferenças do outro, pois agora você sabe que cada um tem um sistema. Por que, pessoal, que eu digo isso? Porque muitas vezes pode acontecer de ter briga em casa por uma pessoa não saber qual é o sistema do outro. Por exemplo, eu tenho uma irmã que adora agarrar
me agarrar, ela me agarra, ela me abraça, ela me beija. E aí ela pega minha outra irmã também e abraça, e beija, e não sei o quê. E eu não gosto desse agarra-agarra, eu não gosto de me pegando assim, mas é o jeito dela e sempre foi. E a gente tem que respeitar, não pode brigar por causa disso. Nós temos que respeitar o jeito de cada um. Por exemplo, a pessoa que é muito auditiva, ela vai detestar, por exemplo, se ela não gosta, tá? Por exemplo, a pessoa auditiva que não gosta de funk. A pessoa é auditiva e você bota um funk pra ela, é o fim do mundo pra ela. Acabou o mundo pra ela. Então você tem que respeitar isso dela. Tá? Respeite, coloque o seu fone de ouvido com o seu funk e não atrapalhe, não perturbe o sossego dessa pessoa. Às vezes ela precisa estudar, ou precisa fazer um trabalho, ou às vezes ela precisa simplesmente se conectar e você está desconectando ela. Ou a pessoa que é visual, que quer arrumar o prato, assim como aquela minha vizinha que eu disse para vocês, ela quer que fique tudo bonito, a comida tem que ficar bonita. Mais bonita do que gostosa. Ela visualiza muito isso. Então, respeite o que cada um tem e se adapte para uma melhor convivência. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Aplicações práticas no dia a dia. O conhecimento sobre os sistemas representacionais não deve ficar restrito a essa teoria dessa aula que nós tivemos aqui. Existem inúmeras situações em que essa compreensão pode transformar significativamente as nossas interações pessoais e profissionais. No ambiente familiar, quantos conflitos familiares ocorrem simplesmente porque as pessoas processam informações de maneiras diferentes? Um pai visual pode ficar frustrado com um filho sinestésico que precisa sentir para entender, enquanto uma mãe auditiva pode não compreender o porquê o seu parceiro visual precisa ver para crer. Compreender as nossas diferenças pode reduzir drasticamente os atritos e melhorar a qualidade da comunicação familiar. Por exemplo, ao ajudar uma criança com o dever de casa, observe seu sistema predominante. Uma criança visual aprenderá melhor com diagramas, anotações coloridas. Já uma auditiva se beneficiará de explicações claras. Uma sinestésica precisará de exemplos práticos, experiências manuais. Já nas relações amorosas, diferenças nos sistemas representacionais podem explicar por que alguns casais enfrentam os desafios na comunicação de afeto. Um parceiro sinestésico pode valorizar demonstrações físicas de carinho, enquanto um parceiro visual pode dar mais importância a gestos que podem ser vistos. Presentes, ambientes organizados. Reconhecer e respeitar essas diferenças permite que cada um expresse e perceba amor de maneiras que realmente ressoam o seu sistema predominante. Então se faça essa pergunta. Quantas vezes você brigou com alguém da sua família ou do seu trabalho por não compreender qual era o sistema predominante dessa pessoa? Agora que você conseguiu identificar, tente no seu dia a dia aplicar essas técnicas, porque não devem ficar só aqui nas teorias do nosso canal. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha o vídeo, se inscreva, mande para aquela pessoa que você acha que precisa assistir esse vídeo para ajudar também a te compreender, tá bom? Obrigada e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.